Bom, gente, e assim fechamos o Top 10 de hoje. Vem aí Orsino Filho. A partir de agora, você confere muita notícia, muita informação, esclarecimentos de primeira com Orsino Filho e a sua equipe, tá certo? Jornalismo para você, a partir de agora, na sequência Revista Betel, tem também o Super Debate. A programação promete, como sempre, viu? Um grande abraço, eu volto amanhã, se Deus quiser, a partir das 6 da manhã. Um grande abraço. 98,7 10:02. Sábado, 6 de julho, 7 da noite. Venha viajar no túnel do tempo. Com um dos maiores fenômenos da música gospel brasileira. Comunidade de Nilópolis. São milhões de discos vendidos. E os maiores sucessos da década de 90. Eu quero ser. Sábado, 6 de julho, às 7 da noite, na comunidade evangélica Betel. Próxima estação, BRT, Araci Cabral. Deus olhou para esta nação. Rua Farmacêutico Silva Araújo, 35, na Taguara. Comunidade de Nilópolis. Alô você, conheça as delícias da Guigui. Salgadinhos, empadas, empadão, panquecas, nhoques, lasanhas, trufas e muito mais. Nas delícias da Guigui, você encontra também doces em geral, cocadas recheadas de vários sabores. É isso mesmo. Cocadas de maracujá, abacaxi, banana, ameixa, morango, chocolate, goiaba e muitos outros. Delícias da Guigui. Atendimento pelo WhatsApp. Ligue já, peça e aproveite. 21 98059 8498. 98059 8498. Doces e salgados em geral para você é com as delícias da Guigui. Olá pessoal, eu sou a Leia Mendonça. Eu também estou ligadinha na Rádio Betel. Na Rádio Betel FM, você é o repórter. Isso mesmo. Informe-nos sobre a situação do trânsito e transporte de seu bairro ou cidade. Ligando para 2447-0773 ou enviando e-mail para ouvinte@radiobetel98fm.com.br ou pelo Facebook da Betel. Na Betel FM, você é o repórter. Em forma de louvor, em forma de canção, levando muito amor e paz ao coração. 24 horas no ar com a melhor programação. Louvando nosso Deus em qualquer ocasião. Rádio Betel FM 98,7. A rádio que nasceu no coração de Deus. Rádio Betel FM 98,7. A rádio que nasceu no coração de Deus. 98,7. Betel FM. 10:06. E agora, na Betel FM, programa Link. Para você ficar conectado com o que importa. Apresentação, Jansen Leiros. Bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 10 de junho de 2019. Estamos começando mais um programa Link na Betel e você fica comigo até às 11 horas da manhã. Bom dia você que nos ouve aqui pela Rádio Betel FM em 98,7. Bom dia também para quem nos ouve pelo aplicativo TuneIn ou em qualquer lugar do mundo pela internet e no site da Rádio Betel FM em www.radiobetel98fm.com.br.
Sempre lembrando que você também pode nos assistir pelo Facebook, tanto na página da Rádio Betel FM, bom dia, também pela minha página pessoal, bom dia, e pela página do Link Hourville. Bom dia a você, Rodrigo Souza. DJ Azeitona. DJ Azeitona, já começando o dia comigo, e hoje, dia 10 de junho, é dia de Portugal. É dia de Portugal, opa. Também é dia de Luís de Camões. Para quem não sabe, Luís de Camões é autor do Lusíadas, né? Um dos maiores escritores portugueses da história de Portugal. Opa. Opa. Eles não falam assim, né? Não, isso é história nossa, né? Muito bem, também é dia das comunidades portuguesas, ora pois. E é dia da artilharia do Exército Brasileiro. Antes que alguém diga que nós estamos fazendo bullying com os portugueses, isso é uma homenagem aos portugueses, que são, na verdade, os grandes responsáveis pelo descobrimento do Brasil, não só isso, mas pelo avanço, pelo desenvolvimento, família imperial. Nós temos tanta história aí ligada aos portugueses, né? É com carinho que a gente fala deles. Você tem dupla nacionalidade? Tenho, sou português. Olha aí. Então eu posso falar à vontade que eu tenho um português do meu lado. E qualquer coisa. Eu posso fazer piada de português, tenho autoridade. Tem autoridade. Muito bem. Na história da humanidade, no dia 10 de junho, morria o poeta português Luís Vaz de Camões, que viveu de 1524 a 1580. Novo, né? 56 anos. Naquela época, não. 56 anos, muito novo para morrer tão novo. Morria também no dia 10 de junho o físico e matemático francês André-Marie Ampère. Se você toma choque de tantos amperes, já sabe que é em função desse físico matemático francês, que viveu de 1775 a 1836. Por fim, também morria no dia 10 de junho, mas em 1926, o arquiteto espanhol Antoni Gaudí. No dia 10 de junho era fundada a Sociedade Bíblica do Brasil, em 1948, e em 1907, os irmãos Lumière conseguiam as primeiras fotografias coloridas. E, por fim, iniciava-se a Revolução de 1842 em Barbacena, Minas Gerais. Tu é tudo, né? Tu é português, tu é mineiro. Como é que tu conseguiu ser português e mineiro ao mesmo tempo? Pois é uma conjunção de fatores únicos no universo. Quando a Lua estava em Júpiter e tal, aí tu nasceu, tu pegou os dois. Muito bem. Bom, minha gente, eu quero começar o nosso bate-papo de hoje. Não poderia ser diferente. Ontem nós tivemos, quem esteve acompanhando, por exemplo, o Fantástico, teve uma matéria que assustou algumas pessoas, porque um determinado site, eles divulgaram hackeamento de mensagens trocadas entre o então juiz Sérgio Moro e o Ministério Público, principalmente na pessoa do Deltan Dallagnol, que é um dos principais procuradores em atividade no processo da Lava Jato, né? na força-tarefa da Lava Jato. Por que eu estou já começando o dia com isto? Porque algumas coisas parecem tomar o vulto que pretende quem os divulga, né? E para fins que são variados, muito longe da finalidade do interesse nacional, coisa parecida. Primeiro a gente precisa pensar o seguinte: a quem interessa enfraquecer a Lava Jato como processo, como ação que vem acabando com a corrupção? A quem interessa? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que colocar sob perspectiva para analisar qualquer coisa relativa à Lava Jato, qualquer coisa relativa à política nacional. A quem interessa interromper um processo como o da Lava Jato?
a quem interessa. Por que eu estou perguntando isso? Porque uma divulgação dessa, não só pela divulgação em si, não é o caso, mas da maneira com que ela é divulgada, é para criar e incitar suspeição no processo da Lava Jato. A ideia é só dizer o seguinte, olha, tem caroço nesse angu, olha, tem alguma coisa que estava errada. Ah, sabia que não podia ser tão perfeitinho. São essas coisas que começam a surgir no pensamento coletivo, porque está se jogando suspeição sobre a licitude do processo. Agora, o que foi dito lá de efetivo? Foi demonstrado de efetivo. Demonstrado de efetivo que o Sérgio Moro conversava com o Deltan Dallagnol e orientava determinados processos para serem seguidos e serem trabalhados em função de manter a legitimidade do processo. Porque exatamente isso está sendo dito ali. Olha, cuidado, se vocês não cuidarem disso aqui, eu não vou poder fazer porque isso não teria legalidade. Ele está falando isso. E ele está exatamente se colocando. Isso aqui não tem legalidade, aqui dessa forma eu não vou fazer. E aí vocês que tomem cuidado, para vocês, já que vocês têm essa linha, trabalhem por isso. Ah, mas o juiz não pode falar com o Ministério Público. Olha só, não dá para trabalhar contra o crime jogando com duas regras, 2 pesos e 2 medidas. Se eu tenho um esquema de corrupção acontecendo, não dá para seguir nas regras, porque eles já estão se precavendo das regras. Então, se eles já estão se precavendo das regras e estão fazendo as coisas dentro da regra para não serem pegos, como é que eu vou conseguir pegá-los? É fazer o processo fora da curva. Vou dar um exemplo prático. A polícia começa a perseguir bandidos que assaltaram um banco. A polícia, tecnicamente, deve seguir as regras, dirigir dentro dos parâmetros das vias públicas e respeitar a lei de trânsito, como, por exemplo, uma rua que é contramão. Tá certo? Bom, aí os bandidos correram por uma via. A polícia, sabendo e conhecendo o trânsito, o que ela faz? Corta pela contramão e pega os camaradas lá na outra via. Encurralam os bandidos e pegam os bandidos. Muito bem. Você vai reclamar, vai dizer que a prisão não está correta porque eles invadiram a via pública na contramão? Eu posso seguir na mão certa tentando atrás dos caras? Como é que eu vou trabalhar esta situação se eu preciso pegar quem está cometendo um crime? Vou correr pela contramão? Eu vou correr pela via certa? Eu vou correr pela contramão e pegar os caras na frente, acabou o assunto. Vai usar a autoridade que você tem. Exatamente. Eu tenho autoridade em determinadas circunstâncias para fazer valer a capacidade de impedir, de coibir o crime. Eu vou enfiar o pé na jaca, desde que não haja ilegalidade. Porque o que está se reclamando é apenas uma questão de livro de regra, não é questão de lei. Porque não houve infringimento algum de lei. Não houve nenhuma ilicitude. Ah, mas não consta no Código de Conduta do Judiciário de que o juiz não fala com o Ministério Público, senão pelos autos. Tá bom. Mas é livre de regra, gente. E a regra está aí para ser rompida desde que seja necessário. Ele tem essa autoridade para isso. Ou alguém imagina que os juízes não se falam ou não falam com os seus conhecidos ou com seus interessados quando lhes convém. Acabamos de presenciar uma juíza do Ministério, juíza federal da Bahia, soltando um despacho proibindo corte na educação. Ela está atendendo única e exclusivamente à sua leitura do processo? Com certeza não. Com certeza ela está ouvindo os interessados que puseram, que empedraram esse processo, essa reclamação. Ela está ouvindo minimamente os clamores da rua de quem foi fazer passeata, que queria que não houvesse corte na educação. E ela sequer está prestando atenção de que não há um corte, é um contingenciamento. Mas, claramente, ela não está trabalhando apenas com as informações dos autos. Até porque não houve contrapartida do outro lado. Né? Houve só um pedido e uma decisão, uma sentença. Muito bem. Então,
Não dá para trabalhar com essas duas circunstâncias. Bem, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que fica muito claro, que nesse bojo, isso que está acontecendo em relação a Sérgio Moro e o Ministério Público, nada mais é do que uma parte do todo que está acontecendo no país, dos sabotadores que nós temos de um país melhor. Nós temos sabotadores de um país melhor. Olha, no Congresso está tramitando a redução do prazo da medida provisória. A medida provisória vai reduzir prazo, o que significa dizer o seguinte, que a partir do momento que a medida provisória for dada, o governo vai ter muito menos tempo para conseguir transformar aquela medida provisória em lei. Ele vai ter que agir rapidamente, ele vai ter que correr. Aí a notícia fala bonitinho assim, vai precisar haver melhoria no poder de articulação do governo. Isso, traduzindo na prática, para esse nível de Congresso que nós temos aí, e daqui a pouco eu vou explicar por quê, é o famoso toma lá da cá, porque em muito menos tempo não dá tempo de fazer articulação política republicana, aquela que fica na conversa, aquela que fica no papo. Então o que vai acontecer? Inevitavelmente, ou há um toma lá da cá, ou a coisa não vai funcionar. Olha como é que a coisa é engendrada para impedir que haja uma recuperação efetiva desse país. São sabotadores de um país melhor. Aí o Senado, em contrapartida, tudo junto, parece que são ataques articulados, né? O ataque à probidade do processo de condução do país, ele é um ataque organizado, concatenado. Aí o Senado vai e começa a discutir o retorno daquilo que foi decidido na reforma política, na legislação passada, vai voltar atrás. Vai voltar a ser possível o efeito tiririca, por exemplo, porque você vai ter um camarada que conhece muita gente, que é votado por muita gente, levando uma quantidade enorme de pessoas daquele partido para dentro da Assembleia, do Congresso e tudo mais. Eles querem voltar a isso. Querem voltar a isso. Por que querem voltar a isso? Porque pulverizam os partidos começam a voltar àqueles partidos que vendem horário de TV, enfim... Eles querem voltar. Olha o retrocesso que estão colocando. E, por fim, o Bolsonaro está passando aí por uma situação extremamente complicada, porque o Congresso está segurando a liberação do aporte de capital para o governo, na ordem de 200 e poucos bilhões, para poder dar conta de pagar todas as coisas. Aí cabe a ele ser o antipático, ser o impopular, dizendo, olha, não vai dar para pagar os idosos, não vai dar para pagar o Bolsa Família, não vai dar para pagar não sei o quê. E eles querem mesmo que não dê mesmo. Acho que isso foi tudo preparado e articulado. Então, é tudo junto para um ataque organizado. É como se estivessem todos preparados para fazer tudo junto, para sabotar a possibilidade de haver um ganho efetivo de melhoria no país, para que eles continuem tendo o que falar. Porque esse é o que eles precisam. E eles têm aí do lado deles a mídia, eles têm do lado deles o próprio interesse e conveniência do Congresso para fazer essa lambança toda que eles estão fazendo no país. E eles vão continuar trabalhando para o pior, porque para esta raça de político brasileiro, a máxima é quanto pior, melhor. Porque eles podem, com base no mal feito, na base da gestão ruim, trabalharem a sua sustentação de campanha, sua base de campanha. E a história, velho? Criar dificuldade para vender facilidade. Exatamente. Quer dizer, são sabotadores do país, não querem um país melhor e a gente tem que conviver com isso o tempo todo. É dessa forma que a gente está vivendo e é isso que nós vamos pedir a Deus que mude. Vamos orar para começar o nosso programa. E agora, no programa Link Betel, momento de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Aliás, é só por elas que temos renovado as nossas esperanças de que tenhamos dias melhores. Porque se dependêssemos de nossas lideranças políticas, nossas lideranças partidárias, aqueles que deveriam estar lutando para que o Brasil recuperasse o seu vigor, a sua pujança econômica, a sua capacidade de fazer bem à nação, se dependêssemos deles, estaríamos perdidos. Mas nós te louvamos e te bendizemos porque as nossas esperanças habitam e vivem em ti.
em quem temos a certeza que continuarás a cuidar de nós, não obstante a toda e qualquer circunstância que nós vivermos nesta nação. Mas te pedimos, ó Deus, que tu nos dê a capacidade de contribuir e de reclamar, e de falar, de apontar, e de ter a satisfação de encontrar pessoas realmente interessadas em fazer desse país melhor, em detrimento de suas próprias conveniências, de suas próprias intenções, de suas próprias particulares intenções, de seus benefícios próprios. Te pedimos, ó Deus, que tu nos dê esse discernimento, a capacidade de entender, envolvimento, para fazer um país melhor, um país mais ético, um país de conduta moral, uma conduta que seja reconhecida como a conduta que vem do céu. Dá-nos ao teu povo a capacidade de contaminar, de contagiar essa gente e principalmente de orar por esse país, de suplicar por esta nação e de contaminar, de contagiar, de influenciar esses nossos parlamentares. Nós te pedimos, dá-nos um dia especial. Sobretudo, Senhor Deus, nós te pedimos especialmente pela família daquele menino e seus pais que foram mortos em São Paulo, que tu consoles e conforte o coração da família e de tantas outras famílias enlutadas por tantas outras tragédias que se acumulam, que se sucedem neste país. Nós te pedimos essas coisas, confiados no teu poder e no teu amor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Link Retrô. E os louvores que marcaram época. Economias encontrar vaso de ala. Sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi. Nuvens se formam como um véu, são corações. Sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago.
Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz. Vaso de alabastro. Essa é um trava-língua isso. Alabastro. É Arautos do Rei, direto do Link Retrô para o seu coração. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não sai daí. Você está ouvindo Link na Betel. Quer promoção? Aproveite a mega promoção de pneu Dunlop na Rodacar. Confira. Pneu 1756514 Dunlop por R$ 159 e 2055516 Dunlop por R$ 229. Montagem e balanceamento grátis. Para outras medidas, consulte-nos. Ligue e confira. 25615000. Aproveite essa semana. 25615000. Ou acesse nosso site rodacarpneus.com.br. Pneus à base de troca. Oferecimento Imobrais Imóveis, porque a vida é feita de mudança. 98,7. Sábado, 6 de julho, 7 da noite. Venha viajar no túnel do tempo com um dos maiores fenômenos da música gospel brasileira. Comunidade de Nilópolis. São milhões de discos vendidos. Aleluia! E os maiores sucessos da década de 90. Eu quero ser. Sábado, 6 de julho, às 7 da noite, na comunidade evangélica Betel. Próxima estação BRT, Araci Cabral. Deus olhou para esta nação. Rua Farmacêutico Silva Araújo, 35, na Taguara. Comunidade de Nilópolis. Essa é pra você que gosta de pouco papo e muita música. Todos os sábados das 17 às 22 horas, não perca o Mix 987 com Adriele Castro. Fique ligado em todos os ritmos da sua Betel FM. Na Rádio Betel FM. Você é o repórter. Isso mesmo. Informe-nos sobre a situação do trânsito e transporte de seu bairro ou cidade. Ligando para 2447-0773 ou enviando e-mail para ouvinte@radiobetel98fm.com.br ou pelo Facebook da Betel. Na Betel FM, você é o repórter. Escritório Dr. Reinaldo Máximo, advogados associados. Atendemos Rio e todos os estados nas seguintes áreas: vara de família, vara civil, INSS em geral, trabalhista, juizado de pequenas causas, recursos administrativos junto ao Detran, juizado criminal e violência doméstica, criminal em geral, inclusive tribunal do júri. Ligue e agende a sua visita em nosso escritório na freguesia 3264-4747, 3902-0408. Doutor Reinaldo Máximo, advogados associados. Em forma de louvor, em forma de canção, levando muito amor e paz ao coração. 24 horas no ar com a melhor programação. Louvando nosso Deus em qualquer ocasião. Rádio Betel FM 98,7. A rádio que nasceu no coração de Deus. Rádio Betel FM 98,7. A rádio que nasceu no coração de Deus.
98,7 Betel FM. 10h33. Oferecimento Imobrais Imóveis. Porque a vida é feita de mudança. Link na Betel e o trânsito no Rio. Vamos de trânsito, então. A gente começa falando das vias expressas. A autoestrada Lagoa Barra, nesse momento, tem trânsito com retenções no sentido Lagoa, a partir do elevado das Bandeiras. Também, os motoristas encontram trânsito lento no sentido Aterro neste momento, e o mesmo panorama acontece no túnel Marcelo Alencar. Bem ali na saída do túnel, tem um ônibus enguiçado no sentido Aterro, 2 faixas estão ocupadas, a 7 Rio encontra-se no local, há reflexos no túnel e na via expressa. A gente também tem problemas nesse momento no túnel Santa Bárbara. Outro acidente envolvendo um caminhão e um carro no sentido Laranjeiras. Uma faixa segue ocupada, a 7 Rio também atua no local, há reflexos no 31 de março, a partir do Santo Cristo. Viaduto do gasômetro, também ruim nesse momento, sentido centro, com tráfego lento, com pontos de retenção ao longo de toda a via. A Avenida Brasil não é novidade, né? A novidade é quando ela tá boa. Para quem segue aí sentido centro, o tráfego apresenta retenções em Bom Sucesso e também de Manguinhos até o Caju. Na linha amarela, para os motoristas que seguem em direção à Barra da Tijuca, o trânsito é lento da altura da Avenida Bento Ribeiro Dantas ao acesso 8 em Bom Sucesso. E já para os motoristas que vão aí sentido Fundão, o trânsito é intenso da saída 2, Água Santa, a saída 9A, Avenida Brasil. A ponte Rio-Niterói também está complicada, hoje o dia está demais. Na ponte acontece uma lentidão da reta do Cais até a saída para a via expressa por conta da obra do BRT na Avenida Brasil. Está causando bastante lentidão. E também os motoristas encontram dificuldade, retenções para o Rio de Janeiro, dos acessos ao Mocanguê, a travessia aí durando em torno de 13 minutos. Muito bem, DJ Azeitona, vamos seguir por aqui. Obrigado, Bárbara Leal. É sempre bom ouvir sua voz dando trânsito. Você está ouvindo Link na Betel. Muito bem, minha gente, está conosco aqui o meu querido Félix Alves. Antes, a gente vai mandar um beijo para a Vânia Cristina, que está nos assistindo pelo link da rádio. Esse beijo, eu gostei desse beijo, hein, DJ Azeitona. A Vânia Cristina, a Nádia Paz, a Shirley Alves, conhece, Félix? Gente boa, viu? Né? Eu também conheço. A dona Luciene Bernardino, acho que também conhece. Outro beijo, um beijoqueiro, DJ Azeitona. O Edmário Brandão, alguém conhece Edmário Brandão aqui? Tem! É o Tuca, meu querido pastor Tuca, um beijo, querido. Grande abraço para você, um beijo para todos. Félix Alves, o homem que vai transformar o Azeitona numa ervilha, vem aqui mais uma vez para nos dar dicas de emagrecimento para que nós sejamos leves. Amém. Quadro Seja Leve, com o meu querido Félix Alves, a palavra é toda sua. Bom dia, Jansen, bom dia, DJ Azeitona, bom dia, Bárbara. Bom dia, ouvintes da Rádio Betel FM 98,7. Você gosta, né? É um prazer estar aqui, né, na segunda-feira, Dia Internacional da Dieta, né? Onde a consciência pesa mais que a balança. Olha, eu hoje vim, inclusive, com lotado de novidades. Primeiro que ontem eu voltei a caminhar, né? Andei ali pelo Parque Olímpico todo, fui ao fim, voltei, né? Conheci aquele pedaço todo bacana. Deu aí até em casa 5 quilômetros e de volta, beleza. Era o que eu queria. Depois fiquei 1h30 malhando, assistindo o Jogo do Brasil. Estou sentindo dor até no lóbulo da orelha, mas isso faz parte do processo, a gente aceita sem problema. Agora, o mais fantástico é que eu estou usando uma camisa que não cabia em mim. Amém. Aí, isso já é obra do meu querido Félix Alves, né? Que vem tentando e evitando que eu me sabote. Tentando não, já conseguiu. Estamos só tomando posse. Eu estou, aos pouquinhos estou impedindo o meu autossabotamento e estou conseguindo. Acho que eu já perdi aí uns 3 gramas essa semana. Diz um amigo meu que ele perdeu 7 dias em uma semana. Em uma semana, eu também. De vez em quando eu faço 15 dias de dieta, perco 2 semanas.
Mas tu continua, você que é o homem da palavra. Beleza. A ideia nesse nosso bate-papo aqui às segundas-feiras é muito mais do que compartilhar uma dieta ou você se enquadrar no padrão que a sociedade exige de magreza, mas que você tenha disposição, saúde, se leve na sua mente para se leve no seu corpo, né? E a gente quer compartilhar aqui algumas dicas importantes nesse aspecto, para você olhar para aqueles pontos que te travam, que você sabe a melhor dieta, sabe a melhor a atividade física, mas você não consegue fazer. Então, primeiro, é um trabalho de dentro para ter consequências do lado de fora. E muitas das vezes, o emagrecimento vai muito além de você ter acesso a essas questões. É uma questão de busca interior, de prioridade, de valores, né? Porque quando você para olhar na sua lista de prioridades, não aquela que você queria que fosse, mas aquela que a sua agenda te mostra, você olha que ali, o Félix 2 raramente tem oportunidade e tempo para poder se cuidar. Então, não tem tempo na sua agenda, não tem tempo no seu orçamento, não tem tempo nos seus sonhos. Como é que você quer ter saúde se você não consegue espaço para isso, né? Lógico que a vida é muito corrida, a gente vive fazendo muito mais coisas que a gente podia fazer, e há responsabilidades a se cumprir, mas tudo paga um preço. Diz um amigo meu que você não paga na entrada, você paga na saída. Sempre paga. Então, é importante chegar uma hora, se está te pesando a balança, ou pesando, a roupa está apertando, a saúde está indo por água abaixo, é hora que está revendo algumas coisas. Claro. E a nossa proposta aqui é olhar nesse aspecto. E hoje eu queria trazer uma reflexão para ajudar vocês a olharem algumas questões, né? Quero incentivar vocês a me seguirem lá no meu Instagram. Anota aí, Coach, é um nome complicado, mas tá na moda hoje, né? C-O-A-C-H. Olha, é mais fácil você pedir assim, ó. Shirley, coloca aí na live. Shirley, bota aí no comentário. Coach Félix F. Aquele gatinho preto, né? Gatinho preto que tinha? É antigo, mas algumas coisas lembra ainda. Coach Félix Alves, lá no meu Instagram. E a gente pode estar compartilhando algumas dicas importantes sobre esse assunto. Mas eu queria falar hoje sobre 10 áreas importantes que você precisa fazer um diagnóstico. Inclusive, Jansen, quero sortear para a sua audiência as pessoas aí que comentarem aí no seu Instagram o programa de hoje sobre o Seja Leve. Tá? Legal. E quem comentar no seu Facebook, qualquer pessoa que comentar, e também lá no meu Instagram, quem fizer comentário aqui, programa Link é o melhor, bota assim, programa Link é o melhor. Se você botar isso lá, vai fazer parte do sorteio. Eu quero estar entregando para as pessoas um diagnóstico que eu faço de 1 hora, para você entender essas 10 áreas na profundidade e sair com um plano de ação sobre esse assunto. Deixa eu entrar, então, em algumas dicas para que a gente possa trabalhar e você consiga olhar para você no todo, né? Como eu falei, muitas pessoas acham que o emagrecimento é olhar dieta e exercício. Sim, passa por isso. Mas há algumas questões anteriores. A gente já falou aqui nos programas anteriores sobre o processo de pensar pesado, não pensar leve, né? Pensamento de gordo, né? Inclusive, eu já dei dica nos programas anteriores, se você quiser, manda lá um comentário, que você pode receber aí um teste cabeça de gordo, para poder saber como é que está a sua cabeça. Então, a primeira coisa que você tem que olhar é a sua mentalidade. Eu tirei 10 nesse teste. 10? Tirei 10. Tirei 10 nesse teste, porque eu em todas as perguntas eu tenho cabeça de gordo. Estamos em mudança. Eu não perdi um. Mas não, mas eu fiz o teste lá atrás. Então, fiz o teste tem 3 semanas. Se fosse fazer agora de novo, não, agora alguma coisa já vou perder o 10. Já vou perder o 10. Olhando para a sua mentalidade, é o primeiro processo de mudança. Se você não mudar a cabeça, você não muda o seu comportamento. Não muda mesmo. Então você vai lá na dieta, paga a cara naquela dieta, você começa empolgado, porque a roupa está apertada, daqui a pouco mais uma vez você vai lá e se frustra. E cada vez você crê mesmo. A primeira coisa que você tem que olhar é a sua mentalidade. A segunda coisa que você tem que olhar é a sua força de vontade e disciplina. É importante tirar um mito aqui, que eu não tenho força de vontade. Um dia eu vi um especialista no assunto falar sobre quem é muito acima do peso é super disciplinado em ganhar peso. Não é uma brincadeira, e é fato, né? Porque você tem que manter a disciplina daqueles atos que hoje você condena, mas eles te trazem benefício naquele momento que você faz, você mantém a disciplina. Então, quem está muito acima do peso tem disciplina. Agora, a questão é como é que a gente reverte isso. Mas não se iluda na questão da força de vontade, né? Força de vontade, lembra isso, é igual uma bateria de celular. Se você usar o dia todo, a sua bateria para estar cansada e não recarregar, você não dá conta de continuar. E se você abrir vários aplicativos ao mesmo tempo no seu celular, daqui a pouco ela acaba rapidinho. Então, força de vontade tem que saber ser usada. Força de vontade você tem iniciativa, mas ela não tem acabativa. Não tem essa palavra no português, mas estamos aqui inventando sem entender a ideia, né? Então, força de vontade é importante. O que faz você começar é a sua motivação. Agora, o que faz você chegar lá são os seus hábitos. Então, você constrói novos hábitos
para que os hábitos mudem em você. Agora, você só consegue construir esses hábitos se você conseguir mudar a sua mentalidade, que é o ponto anterior. Por isso, deixa eu entrar lá aqui no comentário aqui do Face, aqui da rádio, na live do Jansen e lá no meu Instagram, pedindo para você participar e ser sorteado para fazer esse diagnóstico. Então, é importante você olhar essa questão. Como é que você muda a sua mentalidade? Como é que você constrói hábitos? Hábitos, diz o mito que 21 dias você fazendo algo, você constrói um novo hábito. Não é verdade. Há questões simples que você consegue construir em 21 dias. Mas questões muito arraigadas, a média da pesquisa atualmente se eleva em torno de 66 dias, repetindo algo para você construir um novo hábito. O seu cérebro, grande parte dele funciona na parte inconsciente ou subconsciente. Se você tivesse que ter, ao mesmo tempo, eu estou aqui falando com você, estivesse pensando como é que eu articulo a minha mão direita, a minha mão esquerda, como é que eu abro a minha boca, como é que eu engulo a saliva, respiro, eu não daria conta. Então, grande parte das coisas que a gente faz são automáticas. Até porque você é homem e fazer tanta coisa e duas já teria parado, já teria morto, asfixiado aqui. Ou respira ou fala. Ou respira ou fala. Graças a Deus, a invenção aí da mente inconsciente. Então, é importante você entender como é que esse aspecto é criado. Um terceiro ponto, que é importante você estar olhando, talvez a gente vai explorar isso tudo hoje, vou aqui aos pouquinhos, eu quero correr, mas vamos aqui trazendo alguns pontos para você estar refletindo. Então, pensamento, tem que avaliar a sua mentalidade. Segundo, você tem que saber usar a sua força de vontade, como é que você cria hábitos. Terceiro, é importante você saber trabalhar quais são as crenças que estão te travando. Então, já contei aqui, quero relembrar que é um exemplo que ilustra bem, estava cuidando de uma pessoa, num processo de coaching, de emagrecimento, e ela continuava se auto-sabotando na questão do pãozinho no final da tarde. E pesquisando, conversando com ela, a gente descobriu que ela, quando uma jovenzinha, os pais chegavam à tardinha, passavam na padaria, compravam um pãozinho, e na hora que ela era acolhida, abraçada, então ela estava passando naquele momento uma separação, com quase 60 anos de idade, um problema financeiro, então ter aquele pãozinho no final da tarde era aquele acolhimento que os pais não estavam vivos mais, podiam dar para ela. E com mortadela, um troço formidável, né? Pensa direitinho aí, ouvinte. Mortandela, né? Um pão com mortadela no final da tarde, depois de assistir a sessão da tarde. Muito bom. Eu sou da época da bisnaga, né? Na minha época não tinha... Era grande, né? Era grande. Aí eu descia sempre assim no finalzinho e já via com os bicos mordidos. Nunca chegou um bico de você mordia bisnaga. No caminho? Lógico. Nunca chegou um bico de bisnaga na minha casa. Minha avó já sabia, minha mãe já sabia. Não tinha jeito nenhum de chegar. Era assim, impressão digital. Era. Jansen passou por aqui. A bisnaga chegava sem bico. Muito bem. Deixa eu falar aqui um instantinho com as pessoas que estão conosco. A Letícia, lá de Nova York, com a gente. Um beijo, Letícia. A Fátima Monteiro também está conosco. A Sheila Alves providenciou aqui, ó. @Coach Félix Alves, olha que bacana. E em cima ela botou hashtag programa Link é o melhor. Já vai participar do sorteio. Shirley, você não pode participar do sorteio, é marmelada. O meu querido cunhado Renato Vieira Ribeiro, um beijo, querido, deve estar no trabalho lá em Copacabana. O Wagner Monteiro, a Deise Oliveira, dizendo um bom dia para todos. E na live da Rádio Betel, a Shirley também andou por lá, olha que bacana, já jogou lá também o Vinícius e o pessoal é você, rapaz, Félix Alves, é você. E a Vânia Cristina. Muito bem. Vamos para um rápido intervalo e voltamos para deixar esse homem aqui falar sobre tornar-nos leves. Você está ouvindo Link na Betel. Quer promoção? Aproveite a mega promoção de pneu Dunlop na Roda Car. Confira. Pneu 1756514 Dunlop por R$ 159 e 2055516 Dunlop por R$ 229. Montagem e balanceamento grátis. Para outras medidas, consulte-nos. Ligue e confira. 25615000. Aproveite essa semana. 25615000. Ou acesse o nosso site rodacarpneus.com.br. Pneus à base de troca. Oferecimento Imobrais Imóveis, porque a vida é feita de mudanças. Você está ouvindo Link na Betel. 10h47. Link na Betel.
e o tempo pelo país. Nesta segunda-feira, as condições para a chuva aumentam sobre parte da região sudeste do Brasil devido aos ventos de um sistema de alta pressão atmosférica que está sobre o oceano e colabora para a infiltração marítima. A chuva acontece desde cedo, desde áreas do litoral norte fluminense até a região da Grande Vitória, mas nesses locais a chuva acontece com fraca a no máximo moderada intensidade. A quantidade de nuvens aumenta sobre o interior capixaba, também sobre a região do Vale do Rio Doce, mas mesmo assim não chove sobre esses locais. As pancadas de chuva devem acontecer de forma passageiras sobre a região de Cabo Frio, também sobre a região de São Mateus, no extremo norte do estado do Espírito Santo. Nas outras áreas da região sudeste do Brasil, segunda-feira com sol forte desde cedo e sem expectativa de chuva. Falando sobre as temperaturas, sobre as capitais, a mínima prevista em São Paulo é de 13, a máxima é de 23 graus e em Vitória, mínima de 20, máxima de 26 graus. Obrigado, Amanda Sampaio, da equipe do Clima Tempo. Vamos seguir, DJ Azeitona. Você está ouvindo Link na Betel. Muito bem, e começamos o momento mais feliz do dia para dar parabéns a quem aniversaria hoje, dia 10 de junho. Dos meus amigos do Facebook, a Lucinéia Pires Belo. A Maria Lopes Sanches. E o meu queridíssimo pastor Efraim Silva. É aniversário do Efraim hoje. Parabéns, pai do Tito. É Tito, filhinho dele? É Tito, pai do Tito. Muito bem, Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo na Wilze. Que Deus abençoe a vida de vocês três que fazem aniversário hoje. Com muita saúde, muitas alegrias. Que vocês cresçam na graça e no conhecimento do nosso Deus. Também foi aniversário no domingo, e eu não posso esquecer de dar aqui, do meu querido cunhado e genro, simultaneamente, Marcos Rocha, pai dos meus netinhos que estavam dodói, e graças a Deus, graças pela misericórdia de Deus, já estão em casa, bem com a sua mamãe, a Jaqueline. Deus abençoe também ao Enzo e ao Lucas, e ao Marcos pelo aniversário que fez ontem. Deus te abençoe, Marquinhos. Muito bem. Vamos seguir aqui, então, para o nosso amigo o Félix, porque eu queria que ele se concentrasse num assunto bacana e importante, que é a questão da compulsão. Antes, só mandando um abraço para o Hervé, que está aqui com a gente, a Letícia avisando que dia 12, quarta-feira, é aniversário da sua mamãe. Na quarta-feira a gente não pode esquecer do aniversário da mamãe da Letícia. E para o meu amigo Rogério Tigerface. Aê, Tigerface! O rugido do Tigerface. Tá botando aqui, tô de olho. Obrigado pela sua companhia, Tigerface. Fala aí, compulsão. Queria falar para as pessoas ansiosas. Aí tem alguém ansioso assistindo aí? Mas a compulsão é só de ansiedade? Porque, por exemplo, eu não sou um cara ansioso, mas eu sou compulsivo na comida. Não, não é só de ansiedade, não. Ontem, por exemplo, eu fiz... Gente, eu ando cozinhando. Me descobri um cozinheiro gourmet. Mas eu faço com uma vontade, um prazer enorme. É a minha terapia. Eu não sabia que aquilo era tão fantástico. E ontem eu fiz um estrogonofe, uma coisa simples, qualquer dona de casa faz, mas para mim é uma coisa fantástica, né? E aí eu fui fazer o estrogonofe. Rapaz, ficou tão gostoso que eu já estava satisfeito. Mas aquele sabor, aquela textura, aquilo todo me ganhou pelos olhos. Eu fui comer desnecessariamente, eu compulsivo. Fui comer porque aquilo estava gostoso, eu queria de novo aquele sabor. Isso não é ansiedade, que eu não sou um cara, graças a Deus, não sou um cara ansioso. Mas por que a gente é compulsivo? As razões são múltiplas e diversas. Né? Por isso que se fosse simples, também já teria fácil, resolvido. Né? Mas a primeira questão, vou entrar na questão específica que você está falando, grande parte da compulsão tem a ver com a ansiedade. Sim. De cada 100 pessoas que estão muito acima do peso, 100 têm problemas de ansiedade. Agora, 99, né? Tem as exceções. Então, a primeira questão é trabalhar a questão da ansiedade. Como é que você trabalha a ansiedade? Como é que você trabalha o processo de compulsão? Porque existe uma compensação química na compulsão, que é o seguinte, o seu cérebro, a fonte de energia do cérebro é gordura e carboidrato, açúcar, né? Seja açúcar que vem da coxinha ou açúcar que vem do brigadeiro. Os dois é a mesma fonte. Então, existe uma compensação química. Como? Então, o cérebro se alimenta disso. Quando você
come coisas altamente gordurosas, altamente, não calóricas, mas cheio de carboidrato, o seu cérebro produz alguns hormônios, um deles é a dopamina, que é um mecanismo de compensação e recompensa do seu cérebro, de dar aquele alívio. Então, é a mesma sensação que a pessoa tem no uso de drogas, da cocaína. Aliás, o vício da compulsão e da droga estão na mesma região do cérebro. E o exercício físico também gera dopamina? Não, produz endorfina. Endorfina, mas ela faz o efeito da dopamina, não? Não, mas ela te dá aquela sensação de anestesia. Sim. E te relaxa também. Estou falando porque ontem, como eu fiz exercício, eu, por exemplo, não fiquei com fome. Porque você primeiro relaxou, né? Liberou o teu estresse na atividade física. E segundo, a produção da endorfina. Sim. E também alguns falam que é a produção da serotonina, que é um hormônio da felicidade, né? Então, a gente é uma composição de hormônios. Se você juntasse todos os hormônios que são produzidos no corpo, a momento do seu dia a dia, cabe num potinho pequeno. Isso regula você como um todo. Então, muito da questão da compulsão tem a ver com esse mecanismo. Então, você come coisas gordurosas, cheias de carboidrato, uma grande produção de dopamina, e aquela sensação de prazer que você sente, de recompensa, te alivia o quê? O estresse do dia, a frustração do dia. Então, você precisa cada vez mais disso. E é igual a droga. Quanto mais você come isso, quanto mais vira um hábito, mais o seu corpo pede mais. E você está sempre atrás daquele processo de quê? São gatilhos. Você fica cansado o dia todo, você sabe que ao chegar em casa, você vai poder comer compulsivamente aquilo que vai trazer o alívio que você precisa. Senta na frente do sofá, que é o hábito da grande parte das pessoas, e vai comer aquilo que é comer o seu alívio. Uma recompensa quase que emocional. Totalmente emocional. Isso é claro, a gente decide pelas emoções e justifica pela razão. A gente é totalmente emocional. Aliás, o grande processo que faz o coaching, o que é? É você trazer para a consciência esse comportamento, né? Para que você use a razão, para que ela esteja direcionando a emoção. É igual um cavalo chucro cheio de força. Você não consegue segurá-lo, mas você consegue guiá-lo. Então, o processo de coaching é trazer para a consciência os seus comportamentos, avaliar se eles estão, de fato, trazendo benefício, e não está, eu quero mudar, o que eu tenho que fazer? Então, como é que eu mudo esse processo de compensação? Então, para você começar a controlar a compulsão, são várias questões, eu pegando algumas delas hoje. Primeira coisa é entender o que está acontecendo. Uma dica prática eu sei que é difícil, que isso é muito automático. A minha esposa me falava quando eu tinha um processo compulsivo, que ela olhava para eu comer, às vezes meus olhos nem se mexiam. E assim, é tão automático, é tão reativo, é tão instantâneo, quando você vê, já comeu um tamanho monstruoso aquilo que você não queria. Então, o primeiro exercício começar... Apagar isso. Você vai começar a registrar esse momento. Se possível, com um papel ou com um áudio, uma caneta, escrever. O que aconteceu? Aconteceu isso. Agora, depois que passou, você pergunta, por que eu tive isso? O que aconteceu antes? Vai começar a entender os padrões, os gatilhos. E qual o gatilho? Chega o final do mês, eu tenho que pagar as contas, não tenho dinheiro. Fico cansado. E eu sei que eu vou ficar estressado. Então, quando eu estou cansado e estressado, eu vou lá e como. Então, já entendeu um gatilho. Talvez o problema financeiro tenha muita solução de curto prazo, né? Mas você já sabe como é que a coisa acontece. Então, entendendo isso, você já começa... É igual assim, Numa situação dessa, com problemas financeiros, é melhor que você fique duro e com fome. Resolve os dois problemas. Não coma, assuma o problema de não ter dinheiro. Já vai os dois problemas. Então, a primeira questão a mais simples, mas não é mais fácil. É você entender até onde você pode caminhar. Se chega à noite, eu não tenho controle, então busca se organizar para comer durante o dia e não chegar à noite com fome. Por quê? Você está morrendo de fome, cansado, você não tem critério nenhum para segurar a sua força de vontade. Então, coma antes. Outra coisa que te diz um pouco mais de tempo eu tenho que ensinar o meu cérebro, igual aqueles magrinhos, que dá raiva, né? A pessoa tem ansiedade, cara, não come, né? Entender o que se passa na situação dele. O que ele aprendeu a usar como recompensa para esse momento de estresse e ansiedade. Então você vai aprender a ter comportamento. Tem magrinhos também que tem comportamento ruim, que ele não come nada, ou come besteira. Mas como é que aquele magrinho saudável faz? O que ele aprendeu? Muitas pessoas fazem sem saber. Então você aprende, você identifica que tem a compulsão, identifica qual é o gatilho, e você vai programar a tua cabeça para poder conseguir fazer essa mudança. Tá? Entra lá no meu Instagram, Coach Félix Alves, bota lá, programa link 10, programa melhor. É o melhor.
é o melhor. Perdão. Manda que é o melhor. E a gente vai poder participar do sorteio e poder analisar com você com calma cada um desses 10 itens. Mas esse é um item que a gente pode falar aqui há algumas semanas. Muito bem. A Bárbara Leal é uma das magrinhas irritantes que a gente tem no convívio da gente, porque ela come mais do que frieira. A Bárbara come muito mais que eu. Muito mais do que eu e DJ Azeitona juntos. Não. Tá igual. Eu vou corrigir, calma. Eu não como em quantidade igual a vocês. Eu como em quantidade menor, só que eu como toda hora eu tô com fome. De 3 em 3 horas eu tô com fome, entendeu? E não necessariamente eu como... 3 horas não, Bárbara. É menos. É menos, muito então, menos. É o metabolismo. Posso fazer uma pergunta? Pode. Quantas vezes você vai ao banheiro por dia, número 2? Muito difícil. Muito difícil? Uma vez no dia. Tá. Quanto conversa? Já vai fazer parte dos trabalhos do meu amigo Félix, o homem que transformará azeitona em ervilha. Muito bem. Nós estamos aqui chegando e nos encaminhando para o final do programa, mas antes eu queria terminar aqui falando de 2 pessoas que estão conosco na live do programa. A Shirley já botou lá, a Márcia Bonfim, que está conosco. Obrigado, Márcia, pelo seu carinho. E na live essa é a live da minha Facebook. Na live da rádio está o Augusto Profeta. Aê, meu querido Augusto Profeta da Rádio Maravilha Rio. E também o Ricardo Costa, dando bom dia. Deixa eu ver o que o Augusto está falando aqui, ó. Muito bom dia, pastor Jansen. Se o primeiro dia da semana o programa está rico desse jeito, que dirá o restante da semana? Aí, bacana isso. Obrigado, Augusto. Obrigado. Sua solicitação já está no seu zap. Obrigado. Aliás, até recado a gente recebe pela live do programa. A barba é com a minha... A barba é com a minha esposa. A Bárbara é como a minha esposa. A Gisele Profeta. Come muito. Muito bem, obrigado, Augusto, pelo seu carinho. Um beijo para todos, um beijo para quem estava na minha live e quem está na live da Rádio Betel FM. Antes da gente terminar, eu vou ler uma coisinha aqui rápida. Bom, você falou hoje sobre compulsão, qual vai ser o assunto da semana que vem? Já li aí, eu quero ver, porque a gente falou sobre compulsão, mas eu quero um assunto que a gente vai logo em seguida. Olha que bacana, olha. O que a gente vai falar semana que vem? A gente vai falar sobre prioridades e valores. A administração de tempo, por exemplo, né? Que é uma coisa importantíssima. Você não pode perder segunda-feira que vem a administração do tempo, que é um dos principais problemas que eu tenho, por exemplo. Eu toco 215 instrumentos ao mesmo tempo numa mesma orquestra. Qual é a chance de eu desafinar? Total. Eu acho que, na verdade, eu nunca consegui afinar. Tem que pedir mais braços para Deus. Vai ter que pedir mais braços, mais boca, mais instrumento demais. Então, a gente precisa aprender a administrar. Você não precisa deixar de fazer as coisas que faz, mas precisa administrar melhor o tempo. Mas voltando ao que eu estava falando no início do programa, quando eu falava da dificuldade que nós temos e do porquê, a quem interessa, por exemplo, parar uma Lava Jato, o G1 das organizações Globo soltou hoje uma matéria bastante interessante. A nova Câmara, né? Nós tivemos 43% de renovação na Câmara dos Deputados. 43% de renovação. Desses que entraram novos, 50 deputados federais são réus em processos criminais. Olha por que a gente passa por situações complicadas. 50, 10% da Câmara dos Deputados tem processo criminal. Então, olha que coisa interessante, olha só. São 50 que têm processo, mas são 95 processos. Portanto, há deputados lá que têm mais de um processo. Porque se nós temos 50 deputados com processo e 95 processos, tem quase 2 processos por deputado. Os crimes de que eles são réus, né, são falsidade ideológica, corrupção, furto, formação de quadrilha e tortura. São os crimes, dentre outros, mas são os crimes principais que tem desses crimes dos 50 deputados que estão com processos criminais. Por partido, o partido campeão de processo é o PR, que tem 7 processos. 7 processos. 7 deputados são do PR. 5 do PP, 5 do PSD e 5 do PSL.
Então, são esses os principais crimes. Agora, por estado, o campeão de deputado com processo criminal é o Ceará, com 5, seguido de perto por Rio de Janeiro, Amazônia e Paraná, com 4. E há também estados cujos deputados não têm processo algum, como é o Acre, Rondônia, Piauí e o Espírito Santo. O Acre existe? E Rio Grande do Sul também, não tem nada. Oi? O Acre existe? Pois é, mas graças a Deus não tem processo. É pior se ele não existisse e tivesse. Mas agora o Acre, isso é até maldade. É uma brincadeira. Com os moradores, os habitantes do Acre, né? A gente precisa ser politicamente correto. E eu estou dando aqui uma cotovelada no meu amigo Bex Alves. Muito bem, por que eu falei isso, gente? Só para vocês terem ideia do quanto existe gente que precisa lutar contra a Lava Jato. E onde é que estão essas pessoas? No Congresso Nacional. Olha que bacana. Por que será que nós temos tido tantas dificuldades e tantos sabotadores do processo que precisa recolocar esse país na linha? Muito bem, minha gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Essa não! Essa não. Nós ficamos juntos desde as 10 horas da manhã e eu espero ter contribuído para o seu dia começar mais feliz e mais bem informado. A produção e edição do programa é da equipe do Link Hourview. Acesse Link Hourview pelo Facebook. Os trabalhos técnicos, que você sabe, são dele. DJ Azeitona. DJ Azeitona. A direção de jornalismo é de Antônio Carlos Coli. Fique agora com o Betel Total, apresentado pela Bárbara Leal e logo depois Debate Betel com meu querido pastor Fábio Oliveira. Pedimos a Deus que você tenha um dia de realizações e de profunda comunhão com o nosso Pai. Um beijo grande a todos e até amanhã, às 10 horas da manhã, com o Link Betel, pela graça de Deus. Você ouviu o programa Link Betel. Continue ligado nos 98,7 da Betel FM. Betel FM 98,7. Sábado.